mas maravilhoso. Estranho porque parece que tudo de melhor aflora das pessoas. Depois da Black Friday, parece que Black Friday tudo de pior aflora nas pessoas. Mas, genuinamente, parece que as pessoas ficam mais cordiais nesse período do ano. Parece que as pessoas se revestem de um espírito natalino. E os encontros e desencontros da vida acontecem no Natal, pessoas viajam para outras cidades para poderem passar o Natal e as festividades com as famílias. E chega no dia 24 à noite na nossa cultura brasileira e aquelas festas são muito interessantes de serem analisadas. A ceia está posta, existe uma celebração acontecendo, mesmo que velada e não verbalmente afirmada, existe alguma celebração. Existe decoração pela casa inteira normalmente. As crianças correndo com seus novos brinquedos, porque mesmo antes de ser o momento de abrir os brinquedos, ninguém aguentou e deu os brinquedos para as crianças, elas estão correndo, a alegria geral, alguns desentendimentos na família que latentes estão, parece que nesse momento de festas eles estão quase para explodir, e normalmente depois da ceia explodem. E a festa assim segue. E nesses encontros, muitas vezes, o que sobra é, de alguma forma, frustração. Depois da ceia, tem o RO e sobra sempre muita comida. A casa se esvazia e nós voltamos a ficar sozinhos. Se somos solteiros, voltamos para as nossas casas, muitas vezes silenciosas, escuras, tantas vezes sem decoração. Se somos uma família, logo depois do Natal parece que as decorações perdem o sentido, porque a vida continua e vem o ano novo e a decoração do Natal precisa ser substituída por dourado, prateado ou branco. E assim seguimos a nossa agenda. Agenda que faz com que nós passemos por pessoas até significativas para nós, completamente alheios às experiências de cada um, e os encontros se tornam mais desencontros. E algo tem me incomodado já há algum tempo nas experiências natalinas que temos há anos, onde quer que estejamos. Nós falamos muito a respeito de uma manjedoura, de uma estrela, de pastores no campo, até mesmo de magos do Oriente, vindo adorando esse Deus que nasce. Mas pouco vejo relatos claros de encontros com Emmanuel. Desse que celebramos nas datas natalinas ser real e relevante para a nossa experiência aqui e agora. Muitas vezes as festividades natalinas parecem simplesmente uma celebração póstuma de um ente há muito desaparecido. Alguém que lembramos quando a igreja celebra a ceia, a Eucaristia ou o Natal, celebrando o aniversário de Jesus. Fazemos bolo, batemos palma para ele. Será que existe um encontro? A experiência natalina aqui na Comunidade Viva será um pouco diferente. Isso não há nada contra da sua árvore de Natal em casa. Faça a sua árvore de Natal e sua decoração lá em casa, também vai ter. Eu vou gastar bastante dinheiro comprando presente para todo mundo lá em casa. E eles provavelmente comprarão para mim também. Nós vamos participar de ceia. Vamos sim, no dia 24 eu vou estar lá na casa da minha sogra. Dia 25 na casa do meu mãe. E nós vamos ter essas experiências. O problema não está na experiência. O problema está no sentido da experiência. Será que estamos simplesmente marcando encontros banais e festivos? Ou será que realmente temos encontros significativos com Emmanuel, Deus conosco?
Portanto, nesses próximos 2 domingos, hoje e mais 2, nós tentaremos observar pessoas que tiveram encontros reais com o Deus encarnado. Olha para mim. Nós não cremos num Deus distante, lá no céu, ordenando as coisas que acontecem aqui na terra. Deus se revelado a nós de acordo com Colossenses, de acordo com Hebreus e de acordo com o apóstolo João. Um Deus homem encarnado que andou entre nós e em seus encontros transformava a vida de pessoas. Esse não era o Deus, esse é o Deus. Nós temos um Deus, um somente, Emmanuel. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em João 3. Você pode até já abrir a sua Bíblia, mas eu gostaria, diante disso, contextualizar um pouquinho o que aconteceu em João 3. Lembra que no prólogo de João, no início do Evangelho de João, João diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E depois diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Isso é como começa o livro de João, o Evangelho de João. É uma forma diferente de falar sobre o Natal, porque todos os outros relatos sobre o Natal, o de Mateus e o de Lucas, fala a respeito de uma virgem concebendo e dando à luz a um bebê. E João parece que passa batido em tudo isso, e ele fala sobre coisas anteriores, e fala sobre Deus encarnando e habitando entre nós, fazendo a sua morada conosco. É assim que João começa. E logo depois disso, João vai pulando tempos e mais tempos para o início da vivência adulta de Jesus, em que ele começa o seu trabalho público numa festa de casamento, em que acaba o vinho e chegam os donos daquela festa e meio incomodados falam com a sua mãe, e a sua mãe, a dizer esposa, é esquisito falar da esposa de Jesus, né? Mas chegam com a sua mãe de alguma forma fala com o filho, e o filho diz, não é minha hora, aguarda aí, mas depois ele talvez pensando melhor, você sabe uma coisa? Manda trazer água. Ele traz vários tonéis de água e ele então transforma aquela água em vinho, e o maître da festa é surpreendido quando aquele vinho que Jesus transformou de água para vinho era melhor que o vinho inicial. Jesus sabe fazer vinho, e vinho bom, vinho de festa. Logo depois disso, de algo bem secular, bem humano, uma festa celebrando a união entre um homem e uma mulher, uma festa que para os judeus não demorava só uma noite, demorava dias, e celebrando inclusive com vinho ali dentro. Isso não é justificativa para você celebrar por 7 dias tomando vinho, não é desnecessário, isso não é dessa cultura. Mas logo depois disso, Jesus tem uma experiência humana também, mas já para o lado religioso. Ele chega ao templo, e se você seguir ali em João 2, Jesus chega ao templo e ele vê a festa que transformaram o templo, e Jesus sai chutando, derrubando e gritando pelo templo, dizendo, vocês não farão da casa do meu pai um antro. Porque Jesus sabe o que é festa, e aquilo que acontecia no templo não era festa, era um bacanal. A partir daquele momento, Jesus começa a ser mal visto. Porque quem é esse maluco que está quebrando esse sistema? Esse doido que se insurge contra o templo, contra os sacerdotes e contra o nosso sistema aqui. E quem esse cara acha que é? Não é assim que funciona. Vai para o casamento, Jesus. Deixa a nossa vida em paz. Depois dessa experiência do templo, próximo de uma festa dos judeus, Jesus, diria eu,
é surpreendido pela visita inesperada de uma pessoa. É sobre essa pessoa que João, capítulo 3, narra. Assim diz João 3, 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Pai, um homem chamado Nicodemos, fariseu, de um dos partidos político-religiosos mais influentes da época de Jesus, parte inclusive do Sinédrio, que eu diria era a Suprema Corte judaica naquela época. Este homem, autoridade e provavelmente mestre da lei, por ser judeu, por ser fariseu e por ser parte do Sinédrio, letrado nas Escrituras, professor das Escrituras, chefe em Jerusalém, chega a Jesus à noite. Vocês conseguem ver o que eu vejo nesse encontro? Nicodemos tinha uma certa reputação a guardar. Jesus era um arruaceiro que acabou de derrubar as coisas do templo. Nicodemos não podia ser visto junto com Jesus. Ser associado a Jesus poderia significar, de certa forma, uma perda do status social. Ser associado a esse arruaceiro Jesus podia significar até mesmo reprimendas do Sinédrio. Afinal de contas, alguém que tem status social e status religioso como Nicodemos não pode dar toda essa moral para Jesus. Mas mesmo assim, mesmo correndo todos esses riscos e ainda assim, de certa forma, se escondendo, Nicodemos vai até Jesus. E indo até Jesus, ele afirma algumas coisas. Olha o que ele diz: Mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo se não estiver com ele. Interessante que mesmo antes de qualquer palavra, só em ele procurar Jesus, já de alguma forma denuncia a admiração que aquele homem Nicodemos tinha por Jesus e até pelo que ele estava fazendo. Talvez esse Nicodemos estivesse esperando que alguém como Jesus chegasse a Jerusalém e começasse a fazer as coisas que ele estava fazendo. Sabe aquelas pessoas inconformadas com o sistema, que sabem que alguma coisa está errada, mas que por não terem o poder para mudarem as coisas, se acomodam, sentam e participam dos ritos e do sistema e de tudo o que é feito, e na esperança de que algum dia alguém tenha coragem de fazer alguma coisa. Sabe aquele gostinho de tem alguma coisa errada, eu não sei o que, mas isso não pode ser o final da história. Sabe aquele gosto de eu estou fazendo tudo isso, mas tem que ter algo mais, isso aqui parece não ser o que dizem que é. Talvez tenha sido isso que tenha feito Nicodemos, mesmo com toda a autoridade dele, chegar até Jesus e dizer: Mestre, Rabi, grande professor. Jesus ouve Nicodemos, mas não escuta. Você já sentiu que algumas pessoas que você chega e fala parecem que não escutaram o que você falou? Já teve essa experiência de você estar falando com alguém e assim, tipo, essa pessoa não ouviu minha pergunta? Parece que Jesus nem ouviu a pergunta de Nicodemos, porque a resposta de Jesus não tem nada a ver com o elogio de Nicodemos a Jesus. Nicodemos chega rasgando seda para Jesus. É isso mesmo. Assim, mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque tu fazes milagres e estás aqui conosco. Jesus ignora o cara e em resposta Jesus declarou. Olha a resposta de Jesus: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hein? Assim, caberia uma coçada na cabeça de Nicodemos. Assim, Jesus, eu não fiz nenhuma pergunta ainda.
Por que você está falando de nascer de novo? Eu só falei que tu veio da parte de Deus. Jesus segue num diálogo com Nicodemos a partir daí, tentando mostrar para Nicodemos que importava nascer de novo. E Nicodemos, com a sua estrutura de pensamento, a sua estrutura filosófica e tudo que havia aprendido, ele não consegue conceber como um homem poderia, ainda adulto, entrar de novo no ventre de sua mãe e novamente ser parido, nascendo novamente, porque ele estava atrás de Jesus para conseguir mais conhecimento de como chegar ao reino de Deus. Sabe como é que a gente fala sobre isso hoje em dia na nossa vida aqui em Manaus, Amazonas, Brasil, século 21, 2016? Como é que a gente faz para ir para o céu? É mais ou menos isso que Nicodemos foi atrás de Jesus. Como é que eu faço para conseguir herdar a vida eterna? Como é que eu faço para chegar lá? Eu estou preocupado em não ser condenado. Eu quero chegar lá. Sabe, céu, eternidade, vida depois da morte, é lá. E antes dessa pergunta ser feita, no encontro de Nicodemos com Jesus, Jesus diz: você precisa nascer de novo. Os fariseus tinham uma certa consciência da vida pós-morte. Uma consciência não muito desenvolvida e que discutia para todo lado, mas eles criam que depois da morte aqueles que morriam iam para o seio de Abraão. Não se sabia ao certo do que acontecia nesse seio de Abraão, e muita discussão entre os fariseus acontecia, porque o seio de Abraão tinha vários compartimentos para alguns teólogos, e para outros teólogos era um lugar comum para todos os bons e todos os maus e tudo mais, e simplesmente eles voltavam até Deus e existia uma balbúrdia do que era esse negócio de eternidade. Para os saduceus, um outro grupo da época de Jesus, não existia vida após morte. Simplesmente você morre, e morrendo deixa de existir. Nicodemos estava preocupado em como ter vida. E antes de verbalizar, Jesus conversa com ele sobre essa vida. Eu gostaria de conversar com você sobre o que Jesus falou. Mas antes, é bom que nós saibamos que nascer de novo não é um processo como me ensina aí o que fazer, porque ensinando para mim o que fazer, eu faço exatamente o que você quer, e aí eu vou para o céu. Alguém chegou para perguntar para você e disse assim: vem cá, como é que eu faço para ir para o céu? Fala aí que eu faço. Alguém já fez isso com você? Já para você? Alguém mais já teve essa experiência? Não? Ali atrás também. Às vezes não é tão claro assim, mas às vezes é tipo: cara, eu não quero ir para o inferno não, cara. Então como é que eu faço para não estar no inferno? Ou então, cara, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Alguém já perguntou isso para você? Já me perguntam muito. A gente está tão preocupado de ir para o inferno que a gente está querendo, hoje mesmo num curso que a gente tem antes dessa experiência comunitária aqui, num curso a gente chegou a essa conclusão de que a gente está tão preocupado em como chegar no limite e não ser condenado, que a gente está assim: cara, onde é que é o limite? O limite para eu ir para o céu, mesmo fazendo isso, é aqui ou é ali? Será que eu estou fora ou eu estou dentro? E a gente discute, gasta tanto tempo discutindo de quem está fora, quem está dentro, e o que fazer e o que deixar de fazer, para finalmente irmos para o céu. Ai, gente, essas são as discussões do Sinédrio. Muitas vezes. E quem é o judeu justo? Quem é o judeu que realmente está sendo judeu? Quem que é aquele que finalmente vai chegar no seio de Abraão? Jesus, tentando responder a Nicodemos, nesse encontro com ele, o que estava acontecendo, e Nicodemos não compreendendo o que era nascer de novo, Jesus diz assim: eu falei lá em João 3,12, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas espirituais? Eu uso as palavras de Jesus, nós estamos tantas vezes buscando os sistemas daqui. A gente quer saber como é que a gente vai ser aprovado ou desaprovado
ou como simplesmente a gente vai poder burlar o sistema para, mesmo vivendo de qualquer jeito, ainda conseguir, uau, eu cheguei, passei no vestibular, 4.99999, média 5, arredondaram para 5, passei. Não é sobre isso que Jesus está falando, gente. Não é esse o sistema. E era isso que Jesus tentava falar para Nicodemos no encontro real com ele. E é aí que encontramos a famosa passagem de João 3,16. Você sabe como é João 3,16? Se você sabe, repita, recite na versão Almeida, que é normalmente a que você decorou. Qual é João 3,16? Todo mundo sabe esse, né? Jesus, numa conversa pessoal com Nicodemos, tentando falar de coisas espirituais, ele disse: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um que nós nunca decoramos é: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem não crê, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Parece ser bem claro, né? Mas não é. Porque o nosso sistema de pensamento não concebe esse tipo de relacionamento com Deus. Nós queremos um relacionamento meio que capitalista com Deus. Nós gostamos do relacionamento pagão com Deus. Nós gostamos da condenação, da oferta, da reconciliação e da condenação, da oferta e da reconciliação. Nós gostamos do sistema pagão. Porque o sistema pagão faz com que eu pague de alguma forma. Olha bem como acontece. No sistema pagão full, eu e toda a humanidade erra, peca, não faz exatamente o que a divindade quer. E aí, quando isso acontece, esses erros, esses pecados, esses desvios se acumulam e Deus fica com raiva de mim. Por causa dos meus atos, por causa dos atos do povo. Aí o que nós fazemos para apaziguar a ira de Deus? Nós temos uma casta sacerdotal. Nós temos um grupo de homens ou mulheres também, algumas tradições, algumas culturas, e esses homens e essas mulheres têm um contato especial com Deus. Eles são os intermediários ou mediadores entre Deus e os homens. E então, essa pessoa especial, esse sacerdote, recebe as ofertas para apaziguar a ira de Deus. As ofertas pelos pecados, as ofertas pelos erros, as ofertas, às vezes até ingratidão. E então esse intermediário pega essas ofertas e leva até o Deus iracundo, coloca aos pés desse Deus. E agora, por causa dessas ofertas, esse Deus está tranquilizado. E eu posso ir para casa perdoado, porque Deus não está mais com raiva de mim. Aí eu vou para casa e faço o que humanos fazem. O que é que humanos fazem? Humanos fez outra, erram. Mas mais do que isso, humanos têm uma certa natureza quebrada. É isso que Paulo fala ali em Romanos a respeito da natureza do homem quebrada, quando ele diz em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está falando sobre isso, de que não é necessariamente o que fazemos, mas o que somos. Então sabe o que fazemos? No momento em que temos a consciência de erro,
Nós chegamos novamente ao sacerdote. Sacerdote, mais uma oferta. Eu errei de novo. E assim nos acumulamos nas ofertas, nos sacrifícios e nas festas, nos rituais e tudo mais. E esse era o mundo que Nicodemos vivia, o mundo que Jesus estava inserido. Na verdade, o templo daquela época era um grande shopping center de sacrifícios e ofertas para apaziguar a ira de Deus. Até que chega Jesus. E no encontro pessoal com Nicodemos diz: você quer? Teu desejo mais íntimo é viver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos, eu tenho certeza que ficou esperando. Tá, como? Como é que faz? Onde é que paga? Cadê o sacerdote? Onde é que eu entrego o boi? Onde é que está o altar? Não dá para nascer de novo. E o que Jesus estava falando é depois ser interpretado por Paulo. Quando Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé. No final das contas, sabe o que aconteceu nesse encontro entre Jesus e Nicodemos? Jesus afirmou para Nicodemos que para que ele vivesse um relacionamento real com Deus, ele precisava morrer. Não era um boi que era necessário que fosse morto, não era uma pombinha que precisava ser oferecida para que fosse perdoado um pecado, mas para que houvesse qualquer tipo de reconciliação entre Deus e os homens, era necessário que houvesse a morte. Então Jesus diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, também fazendo alusão à morte substitutiva de Jesus. O último sacrifício. Leia Hebreus, de ponta a ponta. Livro de Hebreus todo, hoje à tarde, 13 capítulos, facinho. Mas Jesus falava de outra morte também, porque quem precisava nascer de novo era Nicodemos. E eu vou precisar lançar mão de talvez um conhecimento oculto seu, que nós, ou vocês evangélicos, nós cristãos, hoje não gostamos de lidar. Mas eu gostaria até, de certa forma, exaltar alguns irmãos nossos que se identificam como espíritas. E hoje eu precisarei do espiritismo, porque às vezes somos muito práticos. O espiritismo funciona mais ou menos assim. Nós temos um problema. Nosso problema é o karma, não é verdade? Quantos já foram espíritas ou até são? Levanta a mão. Pode levantar, por favor. Beleza. Se eu errar, por favor, eu vou ser bem banal e básico, tá bom? Eu não estou falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, tá bom? Mas eu tenho um karma, eu tenho um problema. Eu preciso que esse problema seja expurgado. E a forma como esse problema é expurgado é através de minha iluminação, que se dá através do crescimento em conhecimento e em prática desse conhecimento. E quando a minha vida, portanto, acaba aqui, eu expurgo nessa vida, eu tenho a oportunidade de reencarnar baseado na vida anterior, e assim eu continuo expurgando a minha vida até que no final de tudo eu tenho os meus erros, os meus desejos, as minhas idiosincrasias totalmente expurgadas, e eu sou então iluminado. E eu rompo essa carnalidade e esse mundo de desejos e me torno, às vezes, em algumas teorias, um com o universo, ou eu sou então libertado da carnalidade e posso ser um espírito livre. Eu espero não ter acabado com toda a doutrina espírita, não era o meu desejo. Olha o que Jesus faz. De
certa forma, não só Jesus, mas o cristianismo como um todo, afirma mais que o karma. Jesus afirma, e os seus discípulos depois, os que escrevem depois, que o seu problema não é só baseado no que você faz, mas é baseado no que você é. Leia Romanos 1, 2 e 3. O seu problema é quem você é, por natureza. Por natureza, você é pecador. Essa é a linguagem neotestamentária para o seu problema. O seu problema não é que você comete pecados, mas que você é pecador. Você é humano. Pecador e humano são sinônimos. Mesma coisa. Esse é o nosso problema. Jesus e todos os que escrevem depois dele atestam esse problema. E sabe qual a solução que Jesus dá para esse problema em João 3,16? Não é a sua morte, mas a morte dele substitutiva, vicária. Uma penalidade em cima do Deus encarnado para perdão da humanidade. Portanto, na graça, a reencarnação morre. A auto-expurgação dos pecados morrem, porque na graça, esses pecados e essa natureza é perdoada, substitutivamente sendo nós justificados pela morte e pelo sacrifício de outro. Quem? O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Emmanuel, Deus conosco. Esse que fala com Nicodemos. Logo, não mais preciso eu encarnar para ser perdoado, porque através do sacrifício de Cristo, 2000 anos atrás, eu sou justificado. O karma é rompido. A minha natureza é quebrada. Mas aí Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí que vem a questão de reencarnação. Você crê que Jesus encarnou? O Verbo se fez carne, você crê nisso? Você viu o que João falou a respeito de Jesus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Beleza? O que Jesus está falando é, você não vai reencarnar. Você vai morrer e nascer de novo nessa mesma vida. Mas não há como ver o reino dos céus, não há como viver o reino de Deus, não há como ser salvo, não há como viver para Deus na vida em que você está. Você precisa morrer. É necessário que você morra e Cristo viva. É necessário que você tenha uma nova vida. Aí nós vamos para lugares como Paulo, quando ele diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe qual é o grande problema que nós temos? Nós cristãos, nós temos um grande problema em morrer. Um enorme problema em morrer. Nós não queremos morrer. E eu não estou falando morte física, não. Porque a morte física já foi tratada. Cristo morreu. Eu estou justificado. Eu não tenho mais problemas com as infinitas reencarnações necessárias. Não, eu não tenho mais esse problema. Nunca terei. Graça. Eu fui perdoado. Aleluia. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo repete isso. Portanto, eu não lido mais com o problema de ser aceito por Deus, mas eu preciso nascer de novo. Eu nasço de novo depois de morrer. E é isso que Paulo diz, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No final das contas, você sabe o que Jesus estava falando naquela noite escura, naquele encontro escondido com Nicodemos. Ele estava dizendo, não é o seu conhecimento que te trará perto de Deus, é a sua morte. Você precisa morrer para que ele viva. Era por isso que Nicodemos não podia conceber. Porque para a cabeça dele era mais conhecimento que fazia com que ele pudesse chegar mais a Deus. Era conhecer coisas mais detalhadamente, ou mais obscuras, ou algumas revelações novas. E
E Jesus simplesmente diz: você precisa nascer de novo. Eu sei que normalmente não é feito dessa forma no nosso meio. Normalmente no meio cristão evangélico, no final de uma palestra, sermão, mensagem, se pergunta: quem quer aceitar Jesus? Algumas mãos são levantadas, e algumas pessoas então ali marcam aquele dia como o dia em que eles aceitaram algumas verdades. Normalmente as verdades são: Jesus nasceu, Jesus viveu, pregou entre nós, anunciou o reino de Deus, morreu por mim, porque sou pecador, e eu, portanto, posso ter uma nova vida. Porque Jesus fez tudo isso. Eu aceito essas verdades. Essas verdades racionais são relevantes. É verdade. Eu aceito Jesus. Não é assim, gente. Sabe qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus para Nicodemos, cara a cara, era: deixa o teu sisteminha de lado. Sabe, as coisas que te deixam confortáveis no teu relacionamento com Deus, porque por causa dessas coisas você está garantido. Para Nicodemos, por ser um mestre da lei, um fariseu, um membro do Sinédrio, era o templo, um sisteminha perfeito, visível até. Eu pecava, matava um animal, estava perdoado. E Jesus convida Nicodemos a confiar em mim, Jesus. Confie em Jesus. Deixe o seu sisteminha de lado. Eu não sei qual é o seu sistema. Eu não sei se o seu sistema é um sistema religioso, que você tem várias curvas e várias coisas que você precisa fazer para se penitenciar, e através daquela penitência você expurga os seus pecados. Eu não sei qual é o seu tipo de confissão. Se é uma confissão que segue depois da confissão algumas penitências religiosas que você precisa cumprir para então ser absolvido por Deus. Eu não sei que tipo de disciplina espiritual você tem, de que porque você pecou, você tem que passar tanto tempo sem vir para a igreja, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Eu não sei qual é o tipo de sistema que você tem. Olha bem para mim. O seu sistema não vale nada. Nenhum sistema vale nada. A religião, seja ela qual for, não tem o poder de perdoar pecados. Mais ou menos isso que Jesus diz a Nicodemos. O sacrifício de Jesus teve esse poder. Ele nos justificou. Ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. E logo depois de dizer isso, eu preciso afirmar o seguinte com você: você precisa morrer. Não há como você permanecer com essa vida, porque essa vida não é a vida que Deus deseja. É necessário que você nasça de novo. Nós temos pessoas aqui que vêm convivendo com uma tal dupla personalidade há tanto tempo. E nos encontramos com Jesus tantas vezes, às vezes dominicalmente. E todos os domingos nós nos achegamos a Jesus e ouvimos as mensagens, as palestras, os sermões e os cantos e tudo mais, e saímos daqui empolgados e lutamos e formamos mais sistemas para então contrapor a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade, a nossa natureza errônea. Isso continuamente é uma experiência frustrante, e eu vejo a frustração nos rostos de muitos de nós aqui. De sempre lutar um pouco mais para ser mais e melhor, enquanto continuamos convivendo com aquele velho homem que insiste em não morrer. E a mensagem de Jesus para Nicodemos é: importa nascer de novo. Não há como conviver
com a antiga natureza. É necessário morrer. Paulo, reinterpretando isso, diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, interpretando isso, diz que é necessário mortificar, é necessário despir, é necessário deixar de lado, arrancar. E já no final da sua vida ele afirma: deixando o que para trás fica, sigo para o alvo. Naquele encontro com Nicodemos, Jesus ignorou quem Nicodemos era. Jesus ignorou o sistema de Nicodemos. E Jesus se apresentou a ele. O Natal tem a ver com um sacrifício substitutivo de Deus. Deus se fazendo carne e se entregando em sacrifício por nós, pagando todas as penitências. O sacrifício final foi feito. E o Natal é um convite a uma nova vida que se segue somente depois da morte de quem somos. Portanto, o convite que eu faria a você é o seguinte: você quer morrer? Esse é o convite do Emmanuel. Eu lembro da voz dele dizendo: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo diariamente, tome sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Cristo? Morra. E assim você terá uma nova vida. E isso não é necessário a morte física sua e reencarnação, porque isso já foi tratado na cruz. Você pode simplesmente nascer de novo, deixando a velha vida para trás. Essa é a mensagem final. Essa nova vida é a vida que vivemos. A última música que nós vamos cantar é uma música que fala a respeito de Emmanuel contextualizado na nossa vida real. Porque tantas vezes tudo que conversamos hoje parece ser algo tão etéreo, tão espiritual, tão fora do mundo. E é interessante que Jesus fala isso numa conversa, entre aspas, banal, à noite, no canto de algum lugar, conversando com o mestre da lei, falando de coisas reais do dia a dia. Essa realidade de nova vida precisa ser dia a dia. Se você deseja viver com Deus, é necessário morrer e renascer. Esse é o convite que eu faria a você.
imagens como essas que vimos. Parece ser tão real, mas ao mesmo tempo tão fictício. Jesus, em histórias como lemos, com a tua experiência com Nicodemos, fica em nós o desejo de também termos uma experiência assim. Num canto escuro, nos escondendo, porque não queremos que outros vejam que estamos contigo, mas muitas vezes é tão estranho pensarmos em tua presença conosco em todos os momentos. Os momentos de dúvida, os momentos de erro, os momentos de queda, os momentos de celebração, os momentos de derrota, os momentos de morte, os momentos de dor, os momentos reais. Portanto, Jesus, nós verbalizamos que nós desejamos ter sim uma caminhada contigo assim. Nós compreendemos a tua palavra a Nicodemos. Não compreendemos totalmente, mas compreendemos que sobre ti está todo o pagamento, todo o sacrifício, toda a condenação. E confiamos em ti. Jesus, nós confiamos em ti. Jesus, Deus conosco, Emmanuel. Nós confiamos que não podemos encontrar em nenhum outro lugar o que encontramos em ti, porque como os teus discípulos disseram, só tu tens as palavras de vida eterna. Mas, Jesus, nós temos um grave problema, nós não queremos deixar ir aquilo que somos. Nós lutamos dia a dia com o nosso caráter quebrado, com nossos relacionamentos quebrados, com nossa sexualidade quebrada, com a nossa identidade quebrada, com a nossa espiritualidade quebrada. Senhor, nós somos quebrados. E quando tu nos dizes que nós precisamos morrer para ter uma nova vida, nós temos tanto medo de que essa nova vida não seja vida. Então nós te pedimos, nos dá fé, nos dá confiança na tua vida, para que nós possamos deixar o que fica para trás e possamos seguir para o alvo. Ajuda-nos a morrer, porque nós queremos viver. Jesus, nós queremos viver. Nós queremos viver uma nova vida, nós queremos viver novos casamentos, nós queremos viver uma nova sexualidade, nós queremos viver uma nova identidade, nós queremos viver. É só o que nós queremos, é viver. Mas a realidade é que temos medo. Temos medo de confiar em ti. Temos medo de entregar as nossas vidas a ti e lá do outro lado não termos nada. Então, Pai, nós pedimos que tu nos conceda fé
Confiança em Jesus Cristo. Confiança de que o sacrifício dele é maior do que o nosso pecado. Confiança de que o sacrifício dele é maior do que nossa natureza. Confiança de que o que não somos, ele é. E de que porque ele é, nós podemos ser. Derrama sobre nós confiança, Pai. Pai, eu te peço que nesses domingos que se seguem de hoje, tu marques encontros significativos com cada um de nós. Que assim como Nicodemos procurou teu filho naquela noite, que nós procuremos o teu filho nos lugares onde estamos. E sabemos que tu honrarás isso. E essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.